Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, professor Paulo de Matemática. Essa aula é uma aula muito interessante porque ela vai misturar geometria plana com geometria analítica, certo? A geometria plana vocês já viram e a geometria analítica é a nossa matéria desse terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, certo? Nós vamos estar vendo alguma coisa de perímetro, que é o comprimento do contorno de uma figura, e a área, que é a parte interna toda da figura, certo? Então, perímetros e áreas de figuras planas, tá ok? Essas aulas também estão disponíveis no centro de mídias, tá? Que é relativa a esse bimestre, esse segundo bimestre aqui. Tá bom? Vamos para a aula? Preciso de muita atenção de vocês. A aula não é difícil, mas ela exige um pouquinho de atenção. Tá bom? Vamos lá. Espero ajudá-los vocês. Bons estudos. Então, pessoal, como eu havia dito, perímetro e área, tá? Os objetivos são calcular o perímetro de figuras planas com o auxílio do plano cartesiano e calcular a área de figuras planas com o auxílio do plano cartesiano. Quando a gente mistura perímetro e área, ou seja, que a gente vê em geometria plana com o plano cartesiano, que vocês também já viram, quando a gente mistura os dois, é geometria analítica, que é a nossa matéria, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a distância entre dois pontos nós já vimos nas aulas anteriores. Vou estar fazendo uma revisãozinha aqui, ó. Dados os dois pontos A e B, onde eu tenho o x do A e o y do A, e o x do B e o y do B, como que eu calculo a distância entre eles? Através dessa fórmula aqui, ó. Certo? Distância entre A e B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado, ou eu posso pegar o yb menos ya e colocar na frente. Tanto faz. Não muda nada, tá bom? Perímetro. O que vem a ser perímetro? A palavra vem do grego, da combinação de peri, ou peri, que significa em torno de, e metron, que significa medida. Então, a medida do contorno, do entorno, certo? Isso que significa perímetro, tá bom? Então, agora, pessoal, nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine um trapézio que tem vértices consecutivos com essas seguintes coordenadas. Ponto A, menos 1, 0. Então, o x do A é menos 1 e o y do A é 0. O ponto B, 9, 0. X do B é 9 e o y do B é 0. Um ponto C, 8, 5. E o ponto D, 1 e 5. Tá? Calcule seu perímetro. Bom, eu preciso imaginar a figura, fazer o plano cartesiano, colocar os pontos e unir os pontos. Então, eu coloco o ponto A aqui no plano cartesiano, x, y, coloco o ponto A aqui, ponto B aqui, 9, 0, ponto C aqui. Primeiro é o x, lembra? 8 e 5, e o ponto D aqui, 1 e 5. Certo? Então, aí depois que eu tiver os pontos A, B, C, D, eu vou unir esses pontos. E aí eu vou ter esse trapézio, ok? Como que eu vou calcular o perímetro desse trapézio? Eu vou ter que calcular as distâncias de A até B, de B até C, de C até D, de D até A e somá-las. E aí eu tenho o perímetro do trapézio. Vamos lá. Eu tenho o ponto A e o ponto B, certo? Que é esse ponto e esse ponto. Como que eu calculo essa distância? Vou aplicar a fórmula.
x do B, o x do B é 9, x do A é menos 1, então fica 9 menos menos 1 ao quadrado, mais y do B menos YA ao quadrado, y do B é 0, menos y do A é 0, 0 menos 0 é 0, ao quadrado é 0. Então, ó, menos com menos aqui, ó, vai ficar mais, certo? 9 mais 1, 10. Aí vai ficar 10, 9 mais 1, 10, certo? Raiz de 10 ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, raiz quadrada de 100 é 10, então a distância é 10, certo? Isso aqui nós já vimos, tá? De B até C, vou calcular a distância, aí eu jogo na fórmula. xc menos xb, yc menos yb. Pego os valores e substituo. Então, fica 8 menos 9 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. 8 menos 9 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado. E 5 menos 0 é 5. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 5 ao quadrado é 25. Então, é 1 mais 25. Então, fica raiz de 26. Não dá para tirar a raiz de 26, então fica aqui, raiz de 26, ok? De C até D, ó, é essa distância aqui, ó. Tem os pontos C e D, o x do C, y do C, tal. Vou substituindo o x do D, que é 1, x do C, que é 8, 1 menos 8, y do D, que é 5, menos YC, que também é 5. 5 menos 5 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Então, isso aqui some. 1 menos 8, eu tenho 1 e devo 8. Se eu pagar, eu fico devendo 7. Fica menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. Aqui ficou 0. Raiz quadrada de menos 7 ao quadrado. Ó, menos 7 ao quadrado é como se fosse 7 ao quadrado. Porque menos com menos é mais. 7 vezes 7, 49. Tira a raiz de 49 e volta para o 7. Entenderam? E de A até D ou de D até A, que é a mesma distância, daqui até aqui, é a mesma distância daqui até aqui, certo? Eu vou pegar os valores e substituir na fórmula, certo? X do D menos Y do A, 1 menos menos 1, certo? Tudo 1, menos menos 1 vai dar mais 1. 1 mais 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. E o 5 menos 0 dá 5 ao quadrado, 25. Então, fica 4 mais 25. 4 mais 25 é 29. Raiz de 29 também não dá para tirar, é assim como essa. Certo? Então, fica a raiz de 29. Agora, observe o seguinte, ó. Distância de A até B e de C a D, essas duas aqui, ó. Essa medida daqui até aqui e essa medida daqui até aqui, eu nem precisava colocar na fórmula. Eu posso contar aqui, ó. De 0 até menos 1 não tem 1. E de 0 até 9 não tem 9. Então, 1 mais 9 é 10. Já dá o 10 direto aqui, ó. Assim como de C até D. De C até D, esse ponto aqui, o x dele é 1. Esse ponto aqui, o x dele é 8. De 1 até chegar no 8 é 7. Está aqui, já achei. Certo? Bom, agora que eu tenho todas essas medidas, basta somá-las. Então, seria o 10, mais raiz de 26, mais o 7 e mais o raiz de 29. Como raiz de 26 e raiz de 29 não dá para eu fazer nada com eles, porque são números irracionais, eu vou deixar do jeito que está. Mas o 10 e o 7 dá para eu somar. 10 mais 7, 17. Então, vai ficar 17 mais raiz de 26 mais raiz de 29. Esse é o perímetro dessa figura, desse trapézio. Entenderam? Então, pessoal, agora eu vou estar pegando o mesmo exercício do trapézio com as coordenadas A, B, C, D,
Só que nós vamos calcular o que agora? A área, certo? É muito importante, quando vocês tiverem um exercício para resolver, ler o exercício para saber o que está sendo pedido. Tem muitos alunos que falam assim, professor, o que é para fazer? E não lê o exercício. Então é muito importante que vocês leiam o exercício para vocês saberem o que está sendo pedido, tá bom? Então, ó, eu tenho o trapézio dentro do plano cartesiano e eu quero calcular a sua área. A sua área seria toda essa área aqui de dentro, tá? Essa parte interna aqui, toda ela, tá bom? Bom, para calcular a área de um trapézio existe uma fórmula. A área de um trapézio seria a base maior dele, que é essa daqui, mais a base menor, que seria essa aqui em cima, vezes a altura dele, que é daqui a aqui, tudo isso dividido por 2, tá? Bom, como que eu acho a base? A base B é do ponto A até o ponto B, nós já calculamos, que é 10. E a base menor, que seria de C até D ou de D até C, a gente já calculou também, que é 7. Mas a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente conta 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E a altura? A altura é a distância da base maior até a base menor. Que é quanto aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, por que H na altura? Nas formas ainda aparece H representando a altura. Vem do inglês how, uma coisa assim, tá? Que quer dizer altura, tá bom? Mas de qualquer jeito, é o valor da distância daqui até aqui. Então, ficaria, a área vai ficar como? A base maior, que é 10, mais a base menor, que é 7, vezes, isso dentro do parênteses, tá? Vezes a altura, que é 5, tudo isso dividido por 2. 10 mais 7 é 17, 17 vezes 5 dividido por 2, 17 vezes 5 é 85, dividido por 2 dá 42,5 unidade de área. Tá bom? E é isso. Fácil? Pessoal, imagina agora a seguinte situação. Uma fazenda de forma triangular tem a localização dos seus vértices nos pontos A21, B35 e C74, com essas coordenadas. Item A, represente esses pontos no plano cartesiano. Então eu vou lá, plano cartesiano, ponto A, x é 2, y é 1. Onde é esse ponto? Aqui, ó, x2, y1. Ponto B, 3, 5, x3, y5. Então vai ser um ponto aqui, ó, ponto B. E o ponto C, 7, x é 7, y é 4. Então vai ser aqui, ó. Beleza? Bom, feito, marcado esses pontos, eu faço o quê? Eu vou unir esses pontos. AB, BC, AC. Certo? Então, represente esses pontos no plano cartesiano. Tá feito. Ok? Para calcularmos a área dessa fazenda em forma de triângulo, nós vamos ter que rever alguns conceitos, tá bom? Que é o próximo slide. Olha, o que a gente tem que saber? Como calcular a área de um retângulo? A gente já sabe que é a base vezes a altura, né? Lado vezes lado, tanto faz. Então, a área é base vezes altura. De um retângulo ou de um quadrado é base vezes altura. Observe que se eu dividir aqui, ó, uma diagonal, eu vou ter dois triângulos. Então, a área dos triângulos é exatamente base vezes altura dividido por 2. De qualquer triângulo, base vezes altura e divide por 2. Base vezes altura
e divide por 2, porque eu estou tirando exatamente a outra metade aqui, ó. Por isso que é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, área de um retângulo, base vezes altura. Área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2, certo? Então, pessoal, como que nós vamos fazer para calcular a área do triângulo ABC, representado aqui nesse plano cartesiano? Ele está todo inclinado, ele não está retinho aqui, né? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? Primeiramente, nós vamos desenhar um retângulo paralelo ao eixo X e paralelo ao eixo Y, de modo que a gente consiga calcular a área desse retângulo facilmente. Basta ter a base, que é de 2 até 7, ou seja, de 2 até 7 tem 5. E a altura de 1 até 5, que é 4. Então, como que a gente calcula mesmo a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, a área desse retângulo ADEF, né? Desse retângulo aqui, é a base, que é 5, de 2 até 7, ou 7 menos 2, vezes a altura aqui, ó, que é de A até D, que seria de 1 a 5, ou 5 menos 1, que é 4. 5 vezes 4, 20. Calculei a área total, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou descontar a área desses triângulos. Desse triângulo e desse outro triângulo. O que vai sobrar? A área que eu quero. Mas como que eu vou calcular a área desse triângulo ABD ou ADB? A área do triângulo, lembrando, como eu falei anteriormente, é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, nesse triângulo ADB, aí eu posso chamar esse aqui de base, esse aqui de altura, ou esse de base e esse aqui de altura. Ó, quanto tem daqui até aqui? Não é 1? De 2 até 3? Chamei esse aqui de base. E a altura daqui até aqui, de D até A, ou de A até D, que é 4. Então, eu faço 1 vezes 4 dividido por 2. 1 vezes 4, 4, dividido por 2, 2. Certo? Agora eu vou descontar a área desse outro triângulo aqui, ó, BCE ou BEC, tanto faz. Daqui até aqui, ó, de E até C também tem 1, que é de 4 a 5. Ó, certo? E daqui do E até o B ou do B até o E? Vai do 3 até o 7. Tem quanto aqui? 1, 2, 3, 4. Então, seria 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, dividido por 2, que também dá 2. Certo? Vocês estão vendo que não é difícil, é a repetição do que a gente fez até agora. E a área desse outro triângulo aqui, ACF, ou CFA, tanto faz como eu chamo aqui, né? É a base, que é de 2 até 5, vezes a altura, aqui até aqui, ó, de C até F tem 3. Então, seria 5 vezes 3 dividido por 2, ou 3 vezes 5, que dá o mesmo valor, dividido por 2. 3 vezes 5, 15, ou 5 vezes 3 é 15, dividido por 2, 7,5. Bom, e como que eu calculo a área desse triângulo que eu quero, o ABC? Eu pego a área total aqui, que eu tinha nesse aqui 20, e desconto esses 3 triangulinhos. ADB, AB, BC e CFA. Ou seja, seria 20 menos 2, menos 2 de novo, e menos 7,5, que é esse grandão aqui. 20 menos 2, 18. Menos 2, 16. Menos 7,5,
a área que nós queremos é 8,5. Como foi dado em quilômetros, então essa área aqui da fazenda tem 8,5 quilômetros quadrados. Difícil? Não, né? Pouco trabalhoso, mas não é difícil não. Agora, eu passei uns exercícios para vocês treinarem. Os 3 primeiros são bem simples. É cálculo de área de retângulo. Vocês vão, em todos esses exercícios, no 1, no 2, no 3, inclusive no 4, vocês vão fazer o quê? Desenhar o plano cartesiano. Para cada exercício, desenha um plano, representa os pontos, une os pontos para você obter um retângulo, certo? E nesse item 1 aqui, você vai calcular desse retângulo o quê? A área e o perímetro. No exercício 2, a mesma coisa. Só que o exercício 2 está um pouquinho diferente. Eu tenho os 2 pontos superiores. Então, você vai representar no plano cartesiano os 2 pontos superiores. E eu quero que esse retângulo tenha um perímetro igual a 30 unidades. Ou seja, a soma dos lados desse retângulo tem que dar 30 unidades. Quais serão, né, as coordenadas inferiores? Porque no retângulo você tem 2 coordenadas em cima e 2 embaixo. Então eu quero saber as 2 coordenadas inferiores, né? Aí eu coloquei até como dica aqui representar a situação no plano cartesiano. Mas eu quero que vocês representem no plano cartesiano todas as situações, tá? Dadas as coordenadas 3, dadas as coordenadas A, B, C, D, que é 3 menos 2, 6 menos 2, 6, 5 e 3, 5, respectivamente, eu quero que vocês saibam o que quer dizer respectivamente, A, B, C, D, e tem essas 4 coordenadas, cada uma está na mesma ordem, A, B, C e D, certo? Bom, desenhado o retângulo, calcule a área e o perímetro, certo? É igual ao primeiro. E o quarto exercício é igual ao segundo exemplo que eu passei, aquele da fazenda. Eu mudei as coordenadas, mas o jeito de resolver vai ser o mesmo, tá? Então eu quero que você represente no plano e calcule a área da fazenda. Tá bom? Bons estudos aí. Obrigado. Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp ou no Classroom.